Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Guarde os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E é com essa citação, com essa passagem bíblica que eu começo o 18º dia do Mover da Cura. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque paz e perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. É uma bela exortação sobre como viver em paz e viver a verdade. É mais do que uma oração, é mais do que uma passagem, é mais do que uma reflexão. Deveria ser aquilo que a gente se alimenta todos os dias. Mas Mari, por que é que você está começando o 18º dia com essa passagem e o que é que você está querendo trazer? Eu quero que vocês entendam o poder que a palavra tem. Uma palavra dita por Cristo há 2000 anos atrás. A palavra dita por mim agora, sendo voz desse mover da cura. A palavra dita por você aí dentro da sua casa. As palavras, tanto faladas quanto pensadas, ela tem um poder profundo sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado emocional. As palavras, tanto faladas quanto pensadas, têm um poder profundo sobre a nossa saúde e nosso estado emocional. Nós precisamos vigiar tudo aquilo que a gente diz. E isso vai de acordo com o começo aqui desse 18º dia. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Ou seja, vigie as suas palavras. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vigie aquilo que você diz, aquilo que você pensa. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração e não à sua palavra maldita, à sua palavra bendita. O rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. E a gente acha que praticar o mal é simplesmente matar, roubar. E talvez matar e roubar não seja só uma prática do mal, seja uma ação de homeostase, uma ação de equilíbrio de toda uma sociedade.
Porque talvez você aí tá falando, tá pensando coisas infinitamente piores e maldosas e movidas pelo mal, o seu mal interno e o mal que também rege esse planeta, piores do que você matar ou roubar ou ferir alguém. Talvez o seu pensamento está sendo tão assombroso como o próprio ato de ir ali e conceber aquilo que você está pensando. É uma visão expandida sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente carrega. Porque não é só sobre falar, é sobre o que a gente pensa. As palavras, quando pensadas, tanto faladas quanto pensadas, têm um poder profundo sobre nós, sobre o outro. E eu não estou aqui hoje para julgar. Eu estou aqui para ser voz da consciência. Nós precisamos estar num lugar maduro o suficiente de consciência, não para polir nossas palavras, mas sim para, com muita consciência, saber aquilo que está sendo dito, ver você falando, se ver falando, se ver pensando. Então, definitivamente, precisamos ir para esse lugar, para esse estado, para essa estrutura de consciência. Pelo amor de Deus, precisamos ir para esse lugar expandido, onde tudo se vê, onde reside o poder de Deus, onde reside a palavra sobre ti, sobre mim, de Deus. A água de Micael, as águas de Micael, são carregadas de informações. Elas têm diferentes tipos de palavras ali, de emoções ali, de consciência ali, de níveis de consciência. E a água carregada dessa informação invisível é o que gera esse impacto físico na gente, nos nossos corpos físicos, na nossa mente. Quando a gente bebe da água de Micael, há uma transformação do nosso DNA. A gente passa a ser a consciência. A gente passa a ter uma estrutura de consciência. E para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu falo que essa estrutura, ela reside 3 segundos atrás do seu lado direito. É uma estrutura invisível, ó, você não tá vendo, mas tá aqui. Eu estou consciente de que sou uma consciência, de que faço parte de níveis de consciência maior. E a partir daí eu falo, eu ajo, eu me vejo. Tanto como eu tô me vendo aqui, eu tô me vendo na câmera do Zoom, eu tô me vendo na câmera do Instagram, eu tô me vendo, eu tô me assistindo, eu tô me ouvindo. Por quê? Porque eu estou dentro dessa estrutura de consciência, eu não estou fora dela, eu não moro fora dela. Eu escolhi não mais entrar e sair dela. Entrar e sair significa eu tô na consciência e tô me ouvindo falar, e tô ouvindo, tô me vendo fazer coisas, e logo eu me perco e me identifico com a Mariana. Me identifico com a boneca Mariana.
Não, eu escolhi viver nesse lugar que as águas de Micael me colocou, que é nessa estrutura de consciência. E quando eu estou nessa estrutura de consciência, tem um sopro aqui. Tem algo que fala para além do que eu conheço, para além das minhas crenças, para além das crenças que me limitam, para além das palavras que eu penso. Logo, quando eu estou nessa estrutura de consciência, eu estou ligada a consciências maiores, consciência de Micael, consciência de Melquisedeque, a consciência de Jesus Cristo, feito homem, a consciência de Deus. Por isso que as águas de Micael são tão importantes para um momento como esse. Por isso que eu comecei a live hoje, esse 18º dia, dizendo: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. E o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Por isso que eu comecei com essa passagem. Nós precisamos estar neste lugar de consciência para parar de falar coisas em vão. Sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a internet. Nós precisamos parar de hatear. Aqueles que estão fazendo, aqueles que não estão fazendo, a gente precisa parar de cuidar da vida do outro e começar a cuidar da nossa vida. Mas Mari, que tema pesado para nós que já estamos aqui andando com você. Tem gente andando comigo muitos anos, tem gente andando comigo agora nos 21 dias, tem gente que está comigo desde a nova era, enfim. Nós já estamos andando com você, não precisava trazer essa postura mais pesada, essa palavra pesada. Não, eu preciso. Porque não é só sobre vocês, sobre a sua caminhada, a nossa caminhada, é sobre mim. É sobre pessoas que veem essa live depois e que estão divagando, estão ainda falando besteira. Estão ainda pensando coisas que não deveriam pensar. As palavras, tanto faladas quanto pensadas, têm um poder profundo sobre nós, sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado emocional, sobre a nossa cura. É isso. E tem inúmeras pesquisas. Quando a gente foi fazer as águas de Micael, o Thales levantou muitos artigos científicos. Se vocês forem lá no nosso site e vasculhar lá nas páginas, não sei, não me lembro exatamente onde está, mas tem muito artigo lá. E um dos mais famosos, uma das pesquisas mais famosas sobre o poder das palavras é a pesquisa do Masaru Emoto, onde ele coloca palavras num recipiente de água e depois fotografa. E vê os cristais da água, congela e fotografa, né? Quando coloca amor, a beleza daquele cristal, e quando coloca ódio. Enfim, quem não conhece, vale a pena pesquisar sobre o Masaru Emoto. Inclusive, existe o Instituto Masaru Emoto, e por inúmeras vezes, isso é um sonho meu, um sonho do Thales, a gente cogitou, até cotamos de levar as águas de Micael até lá, mandar as águas na Europa. Só que ainda é um custo alto por água e a gente não conseguiu fazer isso ainda. Pra gente fotografar as águas de Micael. Tamanho é o poder da palavra. Tamanho é o poder da palavra. E eu
E eu quero entrelaçar, eu quero correlacionar hoje o poder da palavra nosso dito com o poder da palavra que a gente ouve. A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Por isso que eu comecei com uma passagem bíblica. Vocês sabem que não é uma prática minha, mas tem sido pegar passagens bíblicas e refletir sobre elas, porque nós estamos nesse momento de incidência crística, principalmente no Brasil. Ele está, de fato, operando aqui. Vide as transformações que tem feito na gente. Então, que hoje a gente consiga correlacionar tudo isso e unir tudo isso. O poder da palavra de Deus perante nós, aquilo que a gente ouve no nosso íntimo, com aquilo que a gente fala. Precisa ter coerência. E aí, onde a gente funde? Onde que eu posso me carregar dessa coerência? Nessa estrutura que chama consciência. É ali, porque saído dali, você se perde na inconsciência. A inconsciência é maior. Há uma inconsciência coletiva maior que te consome. Os ambientes que você anda, às vezes te consome. As pessoas que você fala, às vezes você entra na mesma vibe. As pessoas estão falando mal de alguma coisa, você fala também. Ou se você não fala, você fica pensando sobre aquilo. Ou se você não fala, você fica criticando quem está falando por pensamento. Ou se você não fala, ou naquele momento você não pensa, chegando em casa você comenta com alguém. Ah, fui na festa, fui em algum lugar e fulano só ficou falando mal do ciclano e tal. Quer dizer, você está também falando. Então que a gente possa ter coerência sobre aquilo que é derramado sobre nós. Sobre a palavra maior. A palavra dita nos nossos ouvidos, na nossa intimidade, dentro de nós, com aquilo que de fato é dito por nós, né? Cuspido por nós, literalmente, desculpa a palavra. Mas Mari, então eu tenho que sair e ficar falando palavras fofas? Ou eu tenho que ter uma entonação de voz mais amável? Ou eu tenho que... Não, você tem que falar aquilo que é seu. É sua responsabilidade falar. E a entonação, ela vai vir diferente. Vocês me acompanharam 21 dias aqui. Tem dia que tá... parece até fraco, né? Uma voz mais baixa. Tem dias que tá forte, a energia tá... como hoje. Mas quem fala aqui? Quem está falando aqui? Através dessa voz, através desse corpo, através dessa força, através do que eu carrego. Porque eu ainda sou Mariana. Ele fala. A força dele fala. A palavra dele está sendo dita. E eu, dentro da minha consciência, tento a todo tempo ser coerente com o que é me dito, com a informação que é me passado para eu poder passar. Nós precisamos estar nesse lugar... Tô até suando. Meu calor agora. Nós precisamos estar neste lugar de consciência. Mas Mari, onde é esse lugar? Imagine você, onde você quiser que ele seja. Para nós, a informação nos dada é que ele fica do lado direito, 3 segundos atrás, próximo aos nossos ouvidos. Ou seja, quase como um fone de ouvido. Para você ouvir. E este fone de ouvido não tem ruído, meus irmãos. Não tem dúvida.
Ele carrega assim amor, e não é amor fofo. Não é amor de, vem cá meu filhinho, faz o que você quiser quando você quiser, porque você tem livre-arbitrinho. Não, é amor explosivo. Eu falo que é amor cirúrgico. É aquele amor assim, ó, vai e faz. Liga o Zoom, liga a internet, liga o Instagram e fala. Se não tiver ninguém, fala mesmo assim. É aquela voz que te dá a paz. De você saber que mesmo tudo dando errado, mesmo você com a doença pior das piores, tá tudo em paz. Mesmo você sentindo raiva, ódio, você sabe que essa raiva, esse ódio é para levantar, andar e viver. Ontem, gente, eu tava falando com a Júlia e eu não sei como que foi. E ela falou assim, mamãe, você tá fazendo... não foi bem uma pergunta, a gente tava conversando de alguma coisa e surgiu a fala da live. E ela falou assim, você tá fazendo a live? Porque eu parei de fazer à noite, né? Então ela me via saindo pra fazer, ou ela, né? Eu até troquei o horário por conta que ela, finalmente, ela não tava querendo mais que eu fizesse, tava sentindo minha falta e tal. E eu falei, filha, eu tô fazendo a live enquanto você tá na escolinha. E ela ficou surpresa. E eu falei, meu Deus, que erro. Eu não avisei minha filha que eu não parei. E aí ela falou assim, mamãe, você fala de mim na live? Eu falei, falo. Aí o Thales falou, mamãe fala. Todos os dias ela dá um exemplo sobre você, sobre nós. A mamãe fala de você. E aí ela ficou toda orgulhosa que eu falo dela. E eu tô contando isso porque à noite eu já tava cansada, sei lá, era umas 9 e pouco da noite, a gente deita cedo. E ela naquela coisa, e banho, e vai pro banho, não vai, não sei o que. Aí foi pro banho, a gente tava tomando banho gostosinho juntos, quentinho e tal. E aí já, do nada, começou um chororô. Ela não gosta que molhe os olhos, assim, e aí tem que secar o olho. Aí eu já tava cansada, meio estressada. Na verdade, cansada, eu não tava estressada, tava cansada. Eu já queria, sabe, dar aquele final, assim, fim de banho, vamos pra cama, vamos relaxar. E ela começou a chorar e chora e chora. E aí eu botei ela pra fora do banho, eu queria terminar o banho. E o ar-condicionado tava ligado, eu tava com frio. E não quis se enxugar. E o Thales já tava deitado. E só virou aquele trupé. Só quem é mãe sabe. Virou um trupézinho assim. Aí o Thales já falou, poxa vida, gente, já tô aqui dormindo. Sabe aquela coisa, aquele rolo. Eu saí do banho muito encalorada, pra não falar nervosinha. E falei assim pra ela, você eu era, pois, vida real, exatamente. Eu falei assim, você é muito chata. Você é uma criança muito chata. Ela tomou um susto. Eu confesso pra vocês, eu quando tô nervosa, eu chamo ela de chata. E aí ela falou assim, eu não sou chata. Eu sou bonitinha. E o choro aumentou. Ele diminuiu no volume, mas doeu, porque ela tava chorando só por manhinha. Aí ela começou a chorar de sentimento mesmo. Que eu falei muito forte. Eu não gritei, mas eu cortei ela no meio, porque eu vi o olhinho dela. Eu falei, você é muito chata. Garota, e eu quando tô nervosa chamo ela de garota. Você é muito chata, garota. Porque a toalha tá aí, você tem quase 5 anos, é a hora de você saber se enxugar. Todo dia o banho é assim, né? E fui, falei, você é muito chata. E falei umas 10 vezes que ela era muito chata. Ela engoliu aquilo e foi deitar. E não falou mais uma palavra. Não pediu pra ler livrinho.
Não, ela só simplesmente se cobriu e eu vi que ela não dormiu, ela só fechou o olhinho assim. Aí, 5 segundos depois, vem aquilo que é comum das mães: muita culpa, mas muita culpa. E eu falei: meu Deus, que incoerência é essa? Eu falo uma coisa, eu derramo uma coisa, eu tô me reformando sobre um mover de cura, e com a minha própria filha eu desgraço. E aí eu comecei a, em voz alta, entoar, pedir: Deus, eu tô aqui, eu tô disponível, eu preciso entender isso, eu preciso entender essa minha incoerência, eu preciso. E fui falando, e ela do meu lado, eu vi que ela estava acordada, porque ela fica cutucando no meu peito. E ela de olho fechado, o Thales nisso já estava acordado, mas também já estava de olho fechado, assim, eu via que eles estavam ali. E aí fui. E aí Deus, na sua infinita bondade, falou assim: você está forjando a sua filha. Você está estruturando ela. Não se culpe por esse chata que você falou. Isso não vai traumatizar. Isso vai dar estrutura para ela. Porque sim. E aí eu comecei a falar o que Deus estava me falando. Porque sim, ela vai precisar ser chata demais. E você tá forjando ela para ela ser essa mulher forte, chata, determinada. E não bonitinha, que nem ela falou. Ela falou: mamãe, eu sou bonitinha, para de me chamar de chata. E não essa mulher bonitinha, enfraquecida. Aí eu falei: putz, a merda. Desculpa o palavrão. Porque eu tô revivendo a cena. Eu falei: nossa, mas eu tô achando que eu tô fazendo mal, então eu tô fazendo bem, eu tô alicerçando minha filha. E aí me veio uma calma, me veio uma paz. E eu falei: é isso. Logo eu pensei: eu sou essa mulher chata. Eu carrego esse mover todo porque eu sou essa mulher chata. Eu sou chata, eu sou insistente, eu sou determinada. Eu não me carrego de traumas. Tanto é a estrutura física que eu tenho. E aí vou um pouco mais profundo. Vocês acham que Jesus Cristo foi legal? Foi bonitinho? O cara deve ter sido o chato, o insuportável. Porque você colava do lado dele, ele tinha uma palavra. Você fazia um negocinho, ele vinha com outra coisinha aqui. Nos bons, ele batia. E nas prostitutas, né? Nos ruins, nos do mal, nas pessoas mal vistas, ele alisava. Ou seja, se a gente tá nesse lugar de consciência, e eu achei que eu tivesse saído dessa consciência, eu achei que eu tivesse ali pelo nervosismo, pelo cansaço, eu achei que eu tivesse ido para um lugar de inconsciência e tivesse ferido a minha filha com uma fala e traumatizado ela, e já me senti culpa, e ela já se vitimizou. E quando eu percebi, pela graça de Deus, que eu estava na consciência e num lugar de consciência, falando uma frase nada lindinha, mas que estava operando sobre uma estrutura toda,
eu me curei. Então, gente, o orar e vigiar não é sobre falar palavras bonitinhas. Não é sobre só... Enfim. É você saber, através da sua consciência, que aquilo que está sendo dito naquele momento, se você tiver consciente, na consciência e nele, é o certo. Agora, o que não dá, voltemos lá à palavra, o que não dá é você não guardar sua língua do mal e os seus lábios da falsidade e falar coisas desvairadas sem perceber. O que não dá é para você ficar julgando o outro. O que não dá é para você ser falso. Não dava para eu, naquele momento, falar para minha filha: não, filha, você é fofinha. Eu estaria sendo falsa com ela. Quantas vezes a gente é falso com nós mesmos, com Deus, com o outro, quem dirá com o outro? O outro é quase 100%. A gente é falso. A gente não guarda a nossa língua. Quem quiser amar a vida e ver, não é viver, é ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. E eu não tô falando guardar a língua do mal significa falar coisas fofas. Significa desejar o mal, significa julgar, significa não fazer enquanto o outro tá fazendo. Significa ser falso. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Porque sim, eu poderia ter deitado ali, me vitimizado ainda mais, vendo a situação da minha filha que ficou muda. E falado: meu Deus, sou uma péssima mãe, olha o que eu já... A crença que eu coloquei nela, ela vai crescer achando que ela é chata, e chata, e chata pra cá, chata pra lá. E eu, nossa, que injustiça que eu fiz comigo, com ela. Não, eu me voltei pro Senhor. Eu pus toda a minha energia naquela cena. E foi me derramado algo muito justo. Foi me dito sobre os meus ouvidos algo muito digno de oração. Que eu fui proclamando e fui pedindo e fui entendendo e fui tomando consciência e fui recebendo, e fui recebendo, e fui recebendo. E fui disruptando. Porque o chata passou a ser uma força que eu tenho absoluta certeza que a partir de ontem ela vai carregar. O poder da palavra. E talvez vocês pensem: nossa, Mari, na hora que você começou a falar do poder da palavra, eu achei que você ia falar que não, tem que falar palavrinhas bonitas, decretinhos bonitos pra gente ir pros céus, né? Algo nesse sentido. Não, você tem que ter o poder da palavra. O poder da palavra não é sobre falar coisas belas. E que é muito belo falar coisas belas. Quando eu falo amor, né? Ó, sorriso venha.
o sentimento vem. Quando eu falo ódio, você fecha a mão. O poder da palavra está em o que é que você faz com o poder do que está sendo dito. O que é que você faz com aquela palavra que está sendo dita por você? Vocês compreendem isso? Mas Mari, a palavra amor, a palavra paz, a palavra abundância, a palavra cura, ela são de elevação, né? São uma elevação positiva, são expansivas, são de níveis de consciência. Sim, são. Elas te botam em um outro nível. Você tá lá no limbo. Você começa a entoar amor, você fala cura, aquilo te move. Sim. Mas você não pode deixar que uma palavra dita ruim, que alguém algum dia qualificou ela como ruim, possa te deixe no limbo. Você tem que pegar a mesma força. O amor te eleva, a paz te eleva, a abundância te eleva, a perfeição te eleva, eleva. E o ódio? Ele precisa te tirar desse limbo e te elevar. Porque existe poder na palavra. Senão só teriam sido inventadas palavrinhas boas e não palavrinhas ruins. O que faz a gente ser poderoso na palavra é a coerência com aquilo que está sendo dito. Eu seria mais incoerente se eu cirurgicamente cortei minha filha falando que ela é chata e ela totalmente assustada, e eu fosse lá pegar, sei lá, ai filha, não, você é boazinha, desculpa, mamãe errou, ai, desculpa. Eu não tive esse ímpeto. E eu acho que eu seria incoerente em fazer isso. Eu tô contando a minha cena, gente. A minha experiência, tá? Talvez a de vocês é diferente. Talvez num outro momento eu falaria outra coisa e falei talvez outra coisa e iria ali pegar ela, baixar e falar, filha, perdão. Eu não tô sentindo isso, você não é isso. Eu tô equivocada, eu já fiz isso várias vezes com ela. Mas eu tô contando exclusivamente ontem. Na hora que eu fui com aquela força, eu talvez teria sido incoerente se eu tivesse se eu tivesse realmente sido falsa com ela. Eu me mantive. E aí, todo aquele campo que quem estava vendo de fora parecia caótico, estava, na verdade, vivendo um ápice de harmonia. A palavra cura. A palavra cura. Só que não é sua palavra de julgamento. Não é sua palavra de falsidade, munida de falsidade. Não é sua palavra de crítica. É a sua palavra conectada à palavra de Deus. As águas de Micael
elas amplificam esse poder curativo das palavras. Eu sei, gente, que a gente sempre quer ouvir boas palavras. Só que quem tá na consciência, quem entende que faz parte de um nível de consciência maior, quem tá carregado de águas de Micael, quem tá amplificado com esse tipo de informação, tem que ter a responsabilidade e o poder curativo da palavra que tem que ser dita naquele momento que tem que ser dita. Vocês compreenderam o que eu quero dizer? O Chata foi curador. E um dia essa menina de 4, 5 aninhos vai falar: eu sou chata mesmo. E olha o que eu desbravo. E eu fui curada pela minha mãe. Porque na escolinha fala que eu tenho que ser boazinha. Minha mãe muitas vezes falou que eu tenho que ser boazinha, que eu tenho que ser calma. Minha avó falou, todo mundo fala, a sociedade fala que eu tenho que ser bonitinha. Mas minha mãe um dia, pós-banho, 10 horas da noite, teve uma lucidez divina. E me quebrou com chata. A gente tem um poder curativo com as palavras. Quando a gente está alinhado à palavra maior. Quando a gente está identificado com nós mesmos, a gente mata o outro com a nossa palavra. Por isso, gente, nesse 18º dia, nós estamos rumo aí à tríade, os 3 dias finais. Nós já estamos capacitados e estruturados com uma nova forma de ver as coisas. Ou melhor, com uma própria forma de ver as coisas. Uma própria forma de se comportar diante as coisas. E aí, gente, nós temos que nos expor. Expor essa nossa nova forma. Expor as nossas palavras com poder curativo. A gente precisa expor as nossas intenções. A gente precisa intensificar esse processo. E nada melhor do que se lançar ao vento, literalmente. Ou seja, se relacionar. Nós estamos reestruturados. E não é de hoje, alguns não é de hoje. Nós estamos reestruturados e estamos passando a ser o ser humano. Não mais o humaninho, eu falo muito disso. A gente precisa praticar, falar palavras de cura. E que pode ser filho, eu te curo, irmão, eu te curo, fulano da rua, eu te curo. Sim, pode ser. Mas pode ser assim, sabe essa sua doença, mãe? Essa doença é a sua própria cura. E não é porque tá te punindo, né? Muitas vezes as pessoas acham que doença é a punição. Não, é o meio da qual você está acessando a cura maior.
Nós temos que considerar que nós já passamos do processo de transformação da consciência. Nós estamos no nível 10. O 1 já foi. O 1 entra para um processo de transformação. Depois você vem transformando, vem mais um pouco, faz mais um pouco, vem, só some, volta, vai um pouquinho, transforma. Tá, agora, gente, a gente já passou. Nós já estamos formados. Nós somos a consciência. Mas, Mari, isso me soa prepotência. Vai com a prepotência mesmo. Te soa prepotência porque Deus está falando, filha, você é prepotente mesmo, bora! É só com a tua prepotência que você vai conseguir levar essa informação. Ou você acha que fofinho e franzininho você vai transpor? É só com essa energia que você vai chegar. Ah, mas você acha que eu estou transformado? Você está. Porque eu estou. Senão, gente, a gente nunca termina esse processo. E não que haja um término, mas há níveis. Então termina um nível e vem para o outro. Mas nós precisamos parar de achar que a gente está nesse eterno processo de transformação. Vem para a consciência. Fica, se é que você quer continuar o processo, então fica aqui dentro da consciência. Aí aqui dentro da consciência você vê o panorama geral. E é daqui que você se relaciona com o mundo. Porque é daqui que rege e está essa inteligência maior. Não está em outro lugar. Não está na mente. Não está na inconsciência. Não está. As palavras ouvidas por você, por mim, são poderosas e oferecem um caminho direto a essa transformação que tanto a gente busca. As palavras de Cristo que estão aqui levam ao caminho direto para a cura, para a elevação da consciência, para os acessos às frequências tão ditas, tão faladas aqui nas águas e nesse universo que a gente transita do integrativo, do holístico, do espiritual. A frequência do amor não tá aqui, ó, passando ali, ó. E eu tenho que sintonizar. Não, ela tá aqui. Ela já está aqui. A frequência do perdão, da paz, da cura tá aqui. As nossas palavras, essa palavra dita, ela precisa ser dita. Ela precisa virar ensinamento, gente. Porque o que seria de Cristo se ele ouvisse Deus na sua passagem feito homem e não tivesse ensinado nada? O que seria de mim se eu não estivesse aqui? Com modéstia, assim. Ensinando algo. Mais do que ensinando, aprendendo, né? Mais um lugar de voz. O que vai ser de vocês, gente? Completamente transformados, alinhados, expandidos na consciência. E silenciosos ainda. Pensando a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Mas, Mari, eu não sei falar desse jeito. Eu tô entendendo tudo que você fala, eu internalizo,
eu concordo. Concordo né? Concordo com o coração. Eu sinto essa concordância mesmo. Mas eu não sei passar isso pra frente. Tá? Passa com o que você dá conta de passar. Gente, eu recebo essas informações, eu escrevo elas e eu não estudo elas. Essa mesma aconteceu ontem. Eu escrevi, eu desliguei. Eu entro aqui 8 horas, eu abro e eu falo. Mari, você tem o dom. Ah, gente. Eu tenho o dom como você tem. Eu sou a imagem e semelhança dele como você é. Eu sou filha do jeito que você é. Por isso que nós somos irmãos. E talvez você vai carregar alguma coisa e você vai dizer algo que eu nunca nem pensei em dizer. Imagine vocês se Cristo ficasse pensando, ah, gente, eu sou filho de Deus e nem, ai, tá, sou filho, mas eu nem sei se eu sei falar. O que Cristo fez, né, com os discípulos? Ele só empoderava. Só empoderava. Tanto é que depois da morte de Cristo, eles continuaram. Alguns morreram, mas outros continuaram. Outros fundaram a Igreja de Cristo. Porque não existia a Igreja de Cristo, não existia as igrejas, mas a de Cristo, cristão propriamente dito, que carrega o cristianismo, foi fundada após a morte de Cristo. E se esses discípulos falassem, ah, ele morreu, ele era tão sábio, só ele sabia falar daquele jeito. Gente, se eu estou falando que a palavra tem poder, a prática da palavra tem mais poder ainda. Ensinar sobre a palavra tem infinitamente mais poder. Palavras de Cristo. Quando fala das com fé e intenção, tem o poder de transformar tudo. E olha que interessante. Palavras de Cristo, quando faladas com fé e intenção, tem o poder de transformar tudo. E não está dizendo palavras fofas, amorosas. Está falando palavras com fé e intenção. Foi o que eu fiz com a minha filha ontem. Foi para além de mim. Palavras com fé e intenção nos alinha. E eu falo nos alinha, é que alinha você que está dizendo com aquele que está recebendo. Nos alinha com o amor, com a paz e a cura que Ele
representa. Se a gente internalizar esse ensinamento, a gente cria uma vida de cura contínua. Seja em momentos de sofrimento físico, emocional, mental. Se a gente internalizar este sentimento, este ensinamento, a gente cria uma vida de vida contínua, uma vida de cura contínua. Vamos abrir o microfone e, movidos nisso que está sendo derramado, traga uma fala, uma palavra. Pode ser uma fala, mas acho que mais uma palavra. Com essa fé, com essa intenção, com esse poder transformador que você carrega, só você carrega. Para que todo o nosso contexto aqui se alinhe no amor, na paz, na cura que Ele representa. Vamos fazer isso? Lili, abre para mim o microfone. Que palavra você ouviu aí? Travou. Qual que foi? Transbordo. Me arrepiou. Transbordo. Vocês percebem que é uma palavra. Por que a Lili falou e eu arrepiei? Porque veio com fé, veio com intenção. Ah, mas Mari, é uma palavra bonita, é uma palavra que transborda, é uma... Tá. Mas ela tem intenção. Ela tem um poder de transformação. Ela está representando aquilo que ele quer da Lili através dela como consciência. E a gente daqui recebe. Porque há esse alinhamento. Quem mais? Quem tá aqui no Instagram? Acho que o Yara deve ter caído. A Deia falou aqui, potência. Olha que legal, potência. Tá vendo? Uma palavra que eu não uso. Mas quando chega, me alinha. Potência. É uma palavra carregada de fé, de intenção. Tem muito poder. Quem mais tá aí? Tem 2 pessoas. Quem mais? Quem mais consegue falar essa palavra? O Anderson não tá aí, Lili? Mesmo se ele não precisa ligar a câmera. Ah, não, ele colocou aqui, do Anderson. Ele colocou aqui na... Ele falou integridade. Integridade. A Déia colocou, você é potente, Mari. Eu acho que eu vou incluir nas minhas falas potência, porque eu gostei. Sabe, ressoou. Tá, palavras fofas, mas e se alguém aqui falasse ódio, raiva, ou chata? O que é que a gente faria?
Antes das palavras bonitinhas, veio aí na cabecinha de vocês algo nesse? A Lili pôs, pra mim veio chata. Deveria ter falado. Sabe por quê, gente? Porque a palavra tem um poder curador. E quando você fala ela com fé e intenção, ela tem o poder de transformar. E ela alinha o campo com amor, com paz e cura. Que ele representa. E não aquilo que a gente acha que é. Se a Lili tivesse dito chata, eu ia falar, entendeu completamente tudo que foi derramado aqui. Não é sobre a gente falar palavras fofas. É sobre a gente falar aquilo que precisa ser dito na hora que tem que ser dito. Vocês compreendem? É sobre a gente pegar a energia do chata. O Anderson colocou aqui, ruim, ignorante. Pegar esta energia com fé e intenção e disruptar. A Dé colocou, mas com consciência. Exatamente. É o exemplo da Júlia. Você é uma garota chata. Foi com fé, com intenção. E eu tenho certeza que alinhou ela no amor, na paz e na cura. Com o que Jesus representa. Porque Jesus não foi bonitinho, ele foi chato. Deus não é bonitinho, ele é chato. Porque ele quer ver o máximo de nós. Ele sabe que nós temos o máximo para dar. Ele quer que a gente passe pelas piores ou melhores experiências para a gente reintegrar e nos voltar a ele por completo. Que a gente saia hoje daqui com isso. Quando a palavra falada com fé e intenção tem o poder de transformar tudo. Tudo. E mais do que isso, o seu poder, o poder da palavra dita por você, com consciência, na consciência, tem um poder curador. E talvez o que o outro esteja esperando que você diga não é que ele é bonitinho, é que ele é chato. Que ele é ignorante. Que ele é ruim em todas as versões. E talvez você pode até tomar um tapa na cara. Mas você não vai estar sendo falso com Deus. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E que vocês compreendam a profundidade dessa passagem. E que ela vai para além do bem e do mal, do bonzinho e do ruinzinho. Quando você fala com o poder da consciência, movido por aquilo que foi dito para você falar, a cura acontece. Agora, quando você fala só para você ser reconhecido, você vai precisar guardar sua língua do mal. Quando você fala só para agradar, você vai precisar guardar os seus lábios da falsidade. Vamos beber d'água? Tava até esquecendo. Tão profundo. Eu já ia encerrar. A Lili já tá com a tela aqui, ó. A Deia colocou aqui, Mari, e se fosse ao contrário, o que você faria? Se fosse ao contrário, o que, Deia? Acho que, não sei se eu entendi, mas, por exemplo, se alguém me chamasse de chata, algo assim, vamos deixar a Deia escrever. Ou alguém falasse algo com um poder de fé. Não, e ela já falou. E eu falo prontamente, eu sou chata mesmo. E eu falo. E como já falei pra ela, ontem não, mas que ela ficou muda, né? Mas em outros momentos que... Teve um outro dia, ela falou que você é chata demais, mamãe. E eu falei, eu sou chata demais mesmo. Você tem total razão. E não move nada em mim. E claro que eu posso discorrer sobre isso. Filha, eu sou chata porque isso. Ou você tá me vendo como chata porque eu tô te dando um não, tô te negando sobre algo. Mas o que acontece, Deia, é a energia que foi colocada. Não era sobre a Mariana falando que a filha é chata. Ou se eu olhar a Júlia com outros olhos, não é sobre a Júlia falando que a mãe é chata sobre uma circunstância. Eu tenho que entender ali. A consciência da Júlia tá me falando uma palavra poderosa que carrega fé e intenção e que me cura. A palavra dela falando chata, isso tem fé, tem intenção, e eu percebo que é a consciência dela falando. E aquilo eu uso e falo, é isso mesmo. Isso me forja, isso me fortalece, eu sou isso. É o que eu carrego. Ou é só uma gladiação, né? Uma briga em si. Ontem, por exemplo, a cena foi chata. Eu tava cansada. Tudo corroborava para ter um cunho de chatice para aquele momento. Só que não foi a Mariana, sabe? A mãe. Não, foi um negócio para além. A Mariana ficou depois culpada e depois veio, em cima da culpa, ainda veio um print, assim, uma força falando. Você tá firmando na sua filha, você tá construindo um alicerce sólido nela.
Pro mundo que ela vai viver, ela vai precisar ser chata e não bonitinha, como ela me falou. Você me chamou de chata, eu não sou chata, eu sou bonitinha. E ela é uma gracinha. Só que se ela não for chata, e chata, gente, é um amplo, né? Chata no sentido de insistente, chata no sentido de forjada mesmo, no sentido de forte, no sentido de líder, porque ela vai acreditar que ela é bonitinha. E o mundo, gente, não é feito de bonitinhos. Porque a gente ficou caladinhos, feito bonitinhos. Quantos anos nós estamos caladinhos? Porque a gente acha que a gente é bonitinho. Vocês conhecem alguma liderança espiritual, alguma liderança que não seja chato? Seja espiritual do bem, do mal. Vocês acham que essas lideranças espirituais aí que estão sendo forjadas, o Frei, ou o pastor André Fernandes, e outras pessoas que estão sendo, né, canceladas na internet aí como um todo, o próprio Nicolas Ferreira, deputado. Você acha que os caras são legais? Os caras são chatos, eles são insuportáveis. Você acha que um Pablo Marçal é legal? O cara é insuportável. Mas olha o que os caras carregam. Olha a mensagem que os caras trazem. Olha as disrupções que eles fazem. Olha o tanto de bolha que eles quebram. E vamos olhar pro lado B. Você acha que o Lula é legal? Bonitinho? Você acha que o Lula teria chegado onde chegou? Saiu da prisão, voltou pra política, voltou pra como presidente, tá fazendo tudo o que tá fazendo ele e o Moraes aí, porque ele é bonitinho? Vocês acham que Jesus foi bonitinho? O cara era queimado de sol, de deserto. Ele tinha a pele toda descascada. Não é esse desenho renascentista, não, de cabelinhos e olhos claros. O cara era sofrido. Ele morreu crucificado. Você acha que ele era legal, Deia? É que eu vejo o D de Grácia, que acho que você é Andréia Grácia, é sobrenome? Que a gente saia daqui, gente, com a compreensão, única compreensão que é aquilo que precisa ser dito, Deia, precisa ser dito. E muitas vezes você só tem que estar de espectadora do que está sendo dito. É isso que é viver na consciência. Se você está espectadora do que está sendo dito através de você, você não é falsa, seus lábios não estão falsos, tua língua não está fora falando mal. Está sendo dito aquilo que precisa ser dito. É isso que eu quero que vocês compreendam. Certo? Curados e perdoados. Amanhã a gente começa nosso caminho para os 21 dias. E com certeza vai ser poderoso, tanto quanto todos os dias estão sendo. Beijos, obrigada. E a gente se vê amanhã. Tchau. Que bom, Dé, que você voltou. É isso aí. Tamo juntas. Beijos. Tchau.